Bem-vindos, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jornal das 19 horas da Haqq TV. Está definitivamente esclarecido o crime relacionado com o fogo posto ocorrido no dia 5 de dezembro de 2021 nos serviços provinciais de imigração de Nampula. O quarto indiciado já se encontra sob custódia policial. A promessa aliciente de 20 mil meticais forçou a prática do crime, que viria a resultar na destruição de documentos e de outros bens valiosos que se encontravam arquivados no gabinete do diretor e da respectiva secretária. A queimadura de um dos membros superiores e confissão testemunham o seu envolvimento no ato. Depois do cometimento do crime, o indivíduo decidiu abandonar a cidade de Nampula para se refugiar ao posto administrativo de Namialo, distrito de Miconta, de onde foi capturado no dia 22 do mês em curso. Com o jovem, está detida esta senhora e sua própria mãe, indiciadas de venda e consumo de drogas. São 158 bolinhas e 500 kg de suruma apreendidos no bairro de Carrupeia. Esta segunda-feira, a polícia chamou a comunicação social para dar esclarecimento sobre os dois casos criminais. A polícia diz que decorrem diligências para a responsabilização criminal dos indiciados. O acesso ao centro de saúde de Moala Expansão e outras zonas daquele bairro da cidade de Nampula está condicionado na sequência das águas das chuvas que invadiram e bloquearam a estrada. A falta de sistemas de drenagem é considerada como estado na origem do problema. Para quem vê estas imagens, parece que a população está a atravessar o rio Mohala, cujo caudal atingiu o limite. Mas, na verdade, trata-se de águas estagnadas espalhadas nas mediações do centro de saúde local. Sempre que a chuva cai, este é o ambiente que se verifica nesta região. Estamos a falar concretamente no bairro de Mohala Expansão, a escassos metros do centro de saúde de Mohala Expansão, aqui mesmo onde se verifica esta situação. Estamos a verificar durante um ano que a situação está correndo bem, estamos a ter problemas de água e nos veículos andam mal, estragar rótulas e tal. Passamos mal com essa situação, não sabemos como é que podemos andar com a situação dessas águas aqui. Mas o que está a acontecer? Acho que houve falta de estudo de viabilidade da estrada. Quando estava a fazer a manutenção da estrada, faltou de uma manilha por aí para descarregar as águas. Sempre que chove, tem enchimento das águas aqui neste recinto. Já leva 2 meses agora, temos situação de água. E nosso carro próprio, nosso veículo, não estacionamos ali, agora estamos a deixar lá na mangueira. Porque temos medo para ver o nosso carro água naquele sítio ali. Porque ultimamente havia acesso que poderia colocar uma ponteca lá, que poderia essa água se tornar lá embaixo, tem uma montanha, tem uma vala lá. Mas agora não há contexto de fazer aquela drenagem. Porque neste contexto, e até agora, damos à espera de resultado. No tempo de reparação da estrada, não calcularam bem para fazer aquela manilha, para sair lá fora. Só que não viram esse buraquinho aqui, essa cova aqui. Então, quando dá chover, dá encher água. Só que a solução que pode estar ali é de fazer uma pontega ali para escoar aquela água lá à frente. Sim, é a única maneira. 2. Viaturas e peões circulam no meio de várias dificuldades. Algumas pessoas preferem andar descalças e outras arriscam-se para chegar noutra margem de estrada, tal como mostra o exercício feito por estes alunos. Temos um monte de lixo e há 3 meses atrás, que até agora aquele lixo e não tira. E precisamos daquele lixo porque as nossas crianças, quando saem de casa para a escola, têm que enterrar sapatos daqui para enterrar lá na escola. E estão a atrasar. E por causa de água. E fazer rodagem para furar lá é uma rodagem. É um atraso. Há pessoas que cobram aqui para a coisa. Sim, senhor. Estamos a pagar taxa. Por dia é 10 meticais que nós estamos a pagar e ainda não estamos a ver a solução. Consoante os lixos que estão ali e as pessoas estavam passando aqui, peões, não peões, já contaminam doenças.
Sim. Nesta região, algumas pessoas praticavam algumas atividades comerciais que viram-se forçados a abandonarem devido à fúria das águas. Sim, havia comerciantes que vendiam carne, créditos, outras invenções também, que já abandonaram por causa das águas. Vendedores, principalmente carvoeiros, esses caminhonistas, estacionavam carros aqui, já não estacionam carros. Sim, por causa desta água. Então, é uma interrupção. Os utentes os moradores pedem a intervenção de quem de direito, no sentido de constituir uma vala de drenagem para que possa facilitar a movimentação da água para outros locais. O grande pedido que nós poderíamos ver que era satisfatório é só fazer uma drenagem para as águas escoar para lá. Quando fizeram a estrada número quase via Namitide, desta via de Mujenguale, quase a Diopo, não fizeram nenhuma manilha para poder aquela água que vem deste lado, do lado direito, ao lado esquerdo, para o lado direito, estar a descarregar aquela interessante da montanha, como fizeram outros lados. Sim. Então, vocês como pessoas que trabalham nesta zona aqui, o que deveria ser feito para melhorar? Trabalhamos mesmo com uma dificuldade, por exemplo, nós somos carregadores de areia, onde nós que é nossa praça para poder encostar os nossos caminhões e ver os clientes, para poder estar a ver nossos carros, agora está ocupado super com água. O que eu gostaria? Vir uma intervenção que pode fazer uma, duas manilhas, que saia a manilha a estrada de Upo, que vai descarregar a estrada de Namitile, que pode vir passar a via da Redonda, inclusive esta água para até chegar numa instituição que é este edifício de uma anticorrupção, mas essa água até agora não estão a ver. Este é apenas um exemplo que denuncia a precariedade do sistema de drenagem ao nível da cidade de Nampula. As imagens são de Manuel Tadeu, Alberto Júnior, Hack TV. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende melhorar o sistema de abastecimento de água e saneamento nos principais centros urbanos do país, com destaque para as cidades de Maputo, Beira, Tete, Quelimane e Nampula. Por efeito, o setor está a promover consultas públicas como forma de juntar ideias que deveriam apoiar na materialização do projeto, que prevê cobrir pouco mais de 200 mil pessoas. Com este encontro, pretende-se discutir alguns aspectos considerados importantes do projeto que possa servir de instrumento orientador de longo prazo para a concretização dos objetivos do novo paradigma de governação descentralizada. O roteiro desse processo envolve a produção de documentos. Primeiro, um documento que possa ser discutido de forma compreensível, o que é que a lei pretende. Então, é este o documento. O documento chama-se documento técnico, que define as três linhas, o modelo político-institucional, a questão do financiamento dos serviços e do investimento, e também os aspectos de regulação. Então, a discussão anda neste documento, anda em torno destes três elementos basilares, digamos, daquilo que vai constituir o futuro anteprojeto da Lei de Abastecimento de Água. A Lei de Água em vigor foi aprovada em 1991 e tem uma abordagem na componente de gestão de recursos hídricos, tratando de forma superficial os aspectos de provisão de serviços de abastecimento de água e saneamento. Não há legislação atual descontinuada. Nós temos uma lei de água. A lei de água tem fundamentalmente elementos de gestão de recursos hídricos e menciona de forma genérica aquilo que são os aspectos dos serviços de abastecimento de água e saneamento. Então, o que pretende esta lei é, de facto, baseado na experiência do trabalho do setor dos últimos anos, vamos lá dizer desde a independência até aqui, recolher a informação sobre esta componente de provisão de serviço e trazer uma lei que define claramente aquilo que é, digamos que são as diretrizes do abastecimento de água e saneamento. A grande aposta do governo nesta janela é essencialmente melhorar a gestão sustentável de recursos hídricos, bem como elevar a cobertura de água e saneamento. Nós trazemos na discussão do documento técnico três pilares fundamentais que vão constituir aquilo que é a discussão técnica e que depois vai ser transferido para aquilo que é o anteprojeto de lei. Nomeadamente, nós trazemos o modelo político-institucional. O que é que tratamos aqui?
nós temos os diferentes níveis de governação e com o desenvolvimento do processo de descentralização é preciso definir claramente os elementos. Nós estávamos a ouvir na última sessão agora a questão de responsabilidades sobre, por exemplo, emergências. Eles estão a dizer, os provedores de serviços estão a dizer que esta responsabilidade não é clara. Nós temos que trazer esta clareza. Com um horizonte temporal de 5 anos, ou seja, de 2019 até 2024, o projeto conta com um investimento de 115 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial. A Associação Nacional dos Jovens Empresários, ANJO, exige dos seus membros o cumprimento rigoroso e responsável dos contratos assinados com as instituições públicas e privadas para a prestação de serviços e fornecimento de bens. Para o delegado provincial daquela organização em Nampula, a exigência resulta das constantes queixas apresentadas pelo governo e parceiros relacionadas com a alegada desonestidade de alguns empresários. Existem certos empresários, à luz do decreto, portanto 5/2016, que visa a contratação dos empreiteiros e fornecedores de bens ao Estado. Portanto, eles não têm cumprido devidamente a obrigação de poder dar o segmento das prestações ou dos serviços, outrora recém-contratados, porque de má fé tenham recebido alguns valores ou são pagos e não tenham efetivamente feito seguidamente as obras em função daquilo que eles foram contratados. Segundo o dirigente, a ANJO não deve ser manchada devido ao mau comportamento de certos indivíduos que assinam contratos para execução de atividades e depois somem do mapa, depois de se beneficiarem dos respectivos valores. Primeiro, nós somos uma associação de jovens empresários e, portanto, nós estamos abertos para receber, portanto, jovens que queiram efetivamente iniciar como empreendedores e para aqueles que já estão efetivamente a exercer a função de empreendedores, empresários, quiçá, apelamos que desempenham com zelo e lealdade as funções, portanto, dependendo das áreas que eles trabalham, para que tenham uma conduta de boa-fé, para que o governo, portanto, possa nos confiar nos próximos momentos ou próximas oportunidades. É sabido que o governo apenas é o legislador, mas, em outras palavras, tem-se dito que o governo é o bom pagador. Então, em função do decreto 5/2016, portanto, que visa a contratação desses empreiteiros e fornecedores de bens do Estado, se assim tivermos a boa conduta, ainda teremos a confiança da parte do governo para que, eventualmente, possamos sermos responsabilizados e sermos adjudicados em função, portanto, dos diversos concursos que o governo tem lançado. A outra questão importante tem a ver com a recusa de tentativas de aliciamento para a prática do crime. Então, o grande apelo é que os jovens não se deixem levar, portanto, com esses tipos de acontecimento e não se deixem vender por si só para que efetivamente se possa destruir a província de Nampula a custo de troca de qualquer que seja a natureza. A ANJO é uma organização de cobertura nacional e vocacionada na promoção das iniciativas empreendedoras a nível da camada juvenil. O governo da província de Nampula está a trabalhar com o setor privado no sentido de aumentar a produção de castanha de caju e relançar a indústria de processamento daquela cultura alimentar e de rendimento. O plano contempla a reformulação dos métodos de processamento e de exportação. Na década de 70, Nampula já foi campeã nacional ao alcançar cerca de 700 mil toneladas anuais, mas devido a fatores adversos, estes indicadores reduziram substancialmente e com impactos negativos na economia da província. Este é um setor do qual a província se ressente ter sofrido nos últimos anos, porque Nampula já foi campeão, passa expressão, de produção e exportação da amêndoa de caju em toneladas bastante expressivas. Porque a pressão que muitas vezes recebemos, ela emerge, por um lado, dos processadores, por outro lado, dos exportadores. Ambos integrantes da mesma família. Esperamos nós que o trabalho interno seja reforçado para encontrar cada vez mais consensos neste processo. Em 2021 foram comercializadas apenas 82.250 toneladas,
contra mais de 133 mil dos anos 2019 e 2020. Para o governador e o secretário do Estado, há necessidade do envolvimento direto do setor empresarial na produção de mudas e no processo de pulverização dos cajueiros. Gostaria apenas de dar uns números para termos a dimensão de quão a questão do setor do caju está sofrendo na nossa província. Em 2019, foram comercializados 66.334 toneladas e em 2020, este número de toneladas subiu ligeiramente para 67.300 toneladas. Mas em 2021, nós alcançamos 82.253 toneladas. Contudo, vale a pena fazer referência que esta subida tímida deste setor precisa naturalmente da aposta do nosso setor privado aqui na província, porque este setor mostrou que pode empregar mais moçambicanos, pode trazer mais renda para as famílias moçambicanas aqui da nossa província. Para este ano, começamos a ter indicação de uma grande disponibilidade de matéria-prima. Nos próximos dias faremos a avaliação. Disponibilidade essa que, em nosso entender, os processadores não poderão conseguir absorver na sua totalidade, abrindo-se um grande espaço para exportação. Esperamos continuar com estes sinais nos próximos tempos. Não deixamos também de usar esse espaço para reconhecer o desafio que se impõe ainda na nossa província em relação ao controle do nível de peso na circulação dos transportadores. É nossa responsabilidade regular as nossas básculas para que o ruído seja cada vez menor ao nível dos nossos transportadores, não prejudicar os nossos transportadores, sendo o nosso papel, naturalmente, colocar à disposição todos os recursos para resolver esta problemática, entretanto, não prejudicando a utilização da infraestrutura da via de acesso que todos nós devemos proteger. A outra questão considerada importante para o relançamento do setor do caju tem a ver com a melhoria da qualidade de castanha comercializada, dos mecanismos de processamento e de exportação. Está tudo dito e feito para esta edição de segunda-feira. Boa noite, ponto final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.